Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. Nós vemos na primeira leitura e no Salmo ser falado sobre este termo, sacrifício de louvor. Por diversas vezes nas Sagradas Escrituras, nós vemos Deus pedir ao povo este sacrifício de louvor. Por isso, então, gostaria de falar um pouco, na homilia de hoje, sobre este sacrifício de louvor. O que é um sacrifício de louvor? E assim, então, entendendo este sacrifício, possamos oferecer aquilo que é agradável a Deus. Pois bem, o importante agora, nesse início, é nós entendermos o seguinte: agradecer, louvar, adorar e amar a Deus não é para nós um dever, pelo menos não deve ser assim. Essas 4 características devem ser, para nós, um estado natural de ser. O louvor e o agradecimento não é um dever, é um estado natural da criatura. Pois vai dizer na Sagrada Escritura, o que temos que de Deus não recebemos. Se olharmos a criação, nós veremos que a criação, cada um a seu modo, louva o Criador. O sol reflete o esplendor do Criador todas as vezes pela manhã. Os pássaros refletem à sua maneira a beleza do Criador. Toda a criatura recebeu de Deus o ser como um dom. E toda a criatura, ela retribui em gratidão, em louvor, através de sua existência. De volta a Deus, então, retribui um louvor, um sacrifício de louvor, uma entrega de si. E com o homem não é diferente. Toda a criação, então, pulsa numa gratidão, cada um a seu modo. O homem, então, por ser imagem e semelhança de Deus, o homem foi criado
para, com tudo o que tem, louvar e agradecer a Deus. Porém, com o pecado este elo foi quebrado. Com o pecado, a criatura já não oferece um sacrifício de louvor, mas oferece um sacrifício em meio a choramingos, choramingando. Vamos participar da missa. Mas tem que participar da missa, tem que fazer isso, tem que rezar, tem que oferecer jejuns. É sempre com o coração mesquinho. Depois que o pecado entrou no mundo, é sempre com o coração mesquinho que nos oferecemos a Deus. Aqui somente abrindo parênteses, sacrifício de louvor. De onde vem o louvor, Padre? O louvor brota do coração. Em outras palavras, quando nós vemos sacrifício de louvor, estamos aqui enxergando a entrega do próprio coração. É importante nós entendermos o seguinte: Deus não precisa do nosso louvor. São Tomás de Aquino vai dizer sobre as razões através das quais Deus quis se encarnar neste mundo, e uma das razões é o seguinte: pelo fato de o homem estar sempre voltado às coisas baixas, àquilo que é visível e palpável, Deus se faz visível e palpável para elevar este amor. Em outras palavras, a nós que estamos tão apegados às coisas deste mundo, Deus se faz presente neste mundo, para que assim então eleve o nosso amor. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela vai em uma das suas cartas explicar o que é este sacrifício de louvor. E ela diz assim: se todas as almas fracas e imperfeitas sentissem o que sente a mais pequena de todas as almas, a alma de vossa Teresinha, nenhuma perderia a esperança de chegar ao cume da montanha do amor, pois Jesus não pede grandes ações, apenas o abandono e a gratidão. Pois disse no Salmo 49, não preciso de bodes, de vossos rebanhos, porque todas as feras das selvas me pertencem, os milhares de animais que vivem nos montes, conheço todas as aves das montanhas. Se tivesse fome não te diria, porque meu é o orbe tudo o que cerra. Porventura como carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Imolai a Deus sacrifícios de louvor e de ações de graças. E ela vai explicar. Eis tudo o que Jesus quer de nós. Ele não precisa das nossas obras, só do nosso amor. Pois esse mesmo Deus, que diz não precisar de nós quando tem fome, não teve receio em mendigar um pouco de água à samaritana. Estava com sede, mas ao dizer, dai-me de beber, era o amor da sua pobre criatura, que o Criador do universo reclamava. Ele tinha sede de amor. Sinto sempre mais. Jesus anda sedento, só encontra ingratos e indiferentes entre os discípulos do mundo e entre seus próprios discípulos, infelizmente. Encontra poucos corações que a Ele se entreguem sem reserva, que compreendam toda a ternura do seu amor infinito. Quem quiser depois procurar, é a carta número 196. Vejam, o sacrifício de louvor é a entrega do próprio coração. É a entrega da própria vida como um sinal de gratidão e de reconhecimento. Nós fomos feitos para sermos Eucaristia. Por isso Jesus, ao vir a este mundo, Ele fez de si mesmo um sacrifício de louvor. Fez de sua humanidade um sacrifício de louvor.
Lá no seio da Santíssima Trindade, Deus Filho já se ofertava em louvor e em amor ao Deus Pai. E aqui nós reconhecemos através da humanidade de Jesus ao se fazer presente. Desde o primeiro instante até o último de sua passagem aqui neste mundo, o que nós vemos é Cristo ser um sacrifício de louvor constante. Por isso a palavra Eucaristia significa ação de graças, em outras palavras, louvor. Por que recebemos Jesus na Eucaristia? Por que estamos aqui para receber Jesus na Eucaristia? Porque queremos, como Cristo, também nos ofertarmos como oferta, como sacrifício de louvor a Deus. Dá-me a graça, ó Senhor. Eu que tenho um amor tão mesquinho e tão imperfeito, dá-me a graça de, ao receber-vos, sacramento do amor, de eu também me ofertar como o Senhor se ofertou por mim. E assim então, a cada Eucaristia que recebemos, este dom vai realizando em nós curas, vai realizando em nós, é em nós como um remédio, onde vai fazendo-nos enxergar o que somos e o que somos chamados a cada vez mais oferecer. São Paulo vai dizer em Romanos 12 o seguinte: eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Santo Agostinho, então, meditando também sobre esse salmo, e aqui eu gostaria de me encerrar, ele diz assim: que exigis de mim? Oferece a Deus um sacrifício de louvor. Volto-me para mim mesmo, procurando encontrar matéria para o sacrifício. Volto-me para mim mesmo, para encontrar o sacrifício de louvor. Seja minha consciência o teu altar. Oferece a Deus um sacrifício de louvor. Estamos tranquilos. Não é preciso ir à Arábia buscar incenso. Não examinamos os fardos de um comerciante avaro. Deus nos pede um sacrifício de louvor. Zaqueu tinha este sacrifício de louvor em seu patrimônio. A viúva em sua bolsinha. Não sei qual pobre hospedeiro em sua almotolia. Outro nada possuía, nem em patrimônio, nem em bolsinha, nem em almotolia, mas guardava todas as suas posses em sua alma. Salvação para a casa de Zaqueu. E a viúva deu mais do que aqueles ricos. Alguém que dá um copo d'água fria não perde sua recompensa. Ó, sacrifício gratuito, dom da graça. De fato, não comprei o que oferecer, tu o deste, pois eu não tinha nem isso. Oferece a Deus um sacrifício de louvor. E esta é a imolação de um sacrifício de louvor. Dar graças ao Senhor, de quem recebes tudo o que tens de bom, e cuja misericórdia perdoa tudo o que há de mal em ti. Oferece a Deus um sacrifício de louvor, e cumpre os teus votos ao Altíssimo. O Senhor se compraz neste bom odor. Cumpre os teus votos ao Altíssimo. Que possamos então, meus queridos irmãos, nesta Santa Missa, enxergar a que grande vocação fomos chamados, a de oferecer a nossa vida em sacrifício de louvor, como Cristo, ao vir a este mundo, se ofereceu em sacrifício de louvor ao Pai, em sacrifício de amor a nós. Que possamos então, meus queridos irmãos,
olhar a miséria e a pequenez do nosso coração e ver que o que Deus quer de nós é que ofereçamos essa miséria, essa pequenez, para que Ele a transforme em dom agradável, em sacrifício vivo de louvor a Deus. Que a mesma alegria que Cristo sentiu ao ouvir Pedro dizer: Senhor, eis que deixamos tudo e te seguimos, que possamos ver brotar a mesma alegria do coração de Jesus ao recebermos Ele na Eucaristia e dizermos: Senhor, eis-me aqui, deixei tudo para te seguir, deixei tudo em segundo plano para buscar a Ti. Jesus tem sede do nosso amor. Ele encontra cada vez mais corações ingratos. Que não seja o nosso coração mais um desses corações tantos ingratos, mas seja o nosso coração aquele onde Cristo encontra consolo e alegria, pois vê o amor dele sendo retribuído através de nosso amor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.